fazer uma pequena referência ao que o Felipe falou sobre a dor do parto. Eu era recém-casado quando um amigo acompanhou a esposa no nascimento do primeiro filho deles. Aí ela se queixou muito de dores e ele queria consolá-la, mas era desajeitado. Dor foi o meu dente, quase ela apanha dele. Irmãos e amigos, muito agradecido ao André pela oportunidade, eu selecionei alguns conselhos de muitos que poderiam ser dados para lhes trazer hoje. É um prazer, uma honra para mim. Homem e mulher, um rapaz e uma moça que chegaram à sublimidade do casamento permanecem exatamente como Deus os criou. Homem com temperamento masculino e mulher com temperamento feminino. Eu e Carminha somos muito diferentes, mas vivemos em harmonia. Se ela não fosse como é, bem diferente de mim, eu não teria sido atraído por ela como sempre fui e sou. O casamento não modifica o caráter, mas o marido e a mulher poderão melhorar seus próprios modos se vierem a admirar ou invejar o comportamento do outro. Defeitos da pessoa amada não serão automaticamente corrigidos pelo casamento. É ilusão pensar nisso. Pois cada cônjuge conservará suas características pessoais. Quem decide casar com alguém a quem conheceu e admira depois de namoro, noivado, muito tempo, obviamente não gostaria de ser surpreendido com a mudança de caráter dela depois do casamento. Ele casou com aquela mulher, quer que ela seja assim. A mesma coisa as mulheres com os homens, não pode mudar. Cônjuges devem tolerar esquisitices, admitir gostos diferentes e aceitar ou participar, dentro do razoável, das amizades que forem surgindo no convívio social de cada um. Individualidade. Conforme disse o aviador e escritor Antoine de Saint-Exupéry, aspas, em cada pessoa há um grande segredo, uma planície interior com vales de silêncio e com paraísos secretos, faixas. Pois bem, eles devem ser respeitados por cada cônjuge. As diferenças da individualidade do marido e da esposa podem até servir de exemplos dignos de imitação, beneficiando o outro, o casal. Atitudes e gestos. No dia a dia, o amor se revela nas atitudes, pois a esposa o sente quando o marido se interessa e tem consideração por ela. E ele o percebe quando é alvo da atenção e do carinho que ela lhe dedica. Pequenos gestos podem ser mais apreciados do que grandes presentes. Finanças e ansiedade. Conforme a preferência do casal, o planejamento econômico e financeiro da família pode ser feito por um, pelo outro ou por ambos. Podia até suprimir isso aqui depois que o André falou, mas está escrito e vou ler até um pouco. Qualquer dos casos, é bom levar em consideração o ensino de Jesus Cristo, Mateus 6, 25, 26 e 33. Não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.
Luta pela vida. Numa família bem constituída, esposa e filhos apreciam e valorizam mais do que o sucesso profissional do pai ou da mãe, o resultado financeiro de seus esforços, o trabalho, mais do que isso, o trabalho honrado, a perseverança e a dignidade que caracterizam sua luta pela vida. Local e hora. Havendo necessidade de um cônjuge motivado por ressentimento, ter de apresentar ao outro uma queixa, repreensão ou exortação, deve escolher cuidadosamente a hora e o local, sendo imprescindível que só os dois participem da conversa, ninguém mais. Atenção no trânsito. Cônjuges devem escolher ocasiões e ambientes tranquilos para discutirem sobre quaisquer assuntos. Para serem produtivas e gratificantes, as discussões precisam de tranquilidade. Não está tranquilo? Muda, aguarda outra oportunidade. E isso será impossível, a tranquilidade. Se um dos estiver dirigindo um carro, como é que pode ter tranquilidade? Conforme o ditado popular, da discussão nasce a luz, mas no trânsito o que pode nascer é uma briga. Discutir o trânsito é uma insensatez que pode prejudicar o casal. Aliás, não é só discussões que devem ser evitadas, mas também assuntos, qualquer assunto que possa impedir a atenção do motorista, inclusive conversas e telefone celular. Não olhar para o trânsito todo o tempo, enquanto se dirige um carro, pode ocasionar mortes do próprio motorista ou de suas vítimas. Eu conheço casos. Por mais normal que isso pareça, ninguém está livre de pagar caro se não levar a sério o assunto. Filhos e exemplo dos pais. São 4 assuntos sobre filhos. O cônjuge que errar não deve esconder o fato. Numa fábrica de aviões, um grande painel diz: errar é humano, esconder o erro é um crime. O casal deve ensinar isso aos filhos. É bom lembrar, porém, que para eles não existe ensino melhor do que o exemplo dos pais. Filhos e disciplina. Se vierem a ser agraciados com a chegada de filhos, a eles devem ser dados amor, cuidados, carinho e educação em todos os aspectos, inclusive disciplinar. A criança que não obedece aos pais tende a não obedecer aos seus professores e depois aos superiores hierárquicos que a vida lhe proporcionar, e ele vai ter. Quem nunca apanhou uma surra merecida na infância, dada com amor pelo pai ou pela mãe, expõe-se a apanhar uma imerecida surra quando adulto, dada sem piedade por gente grosseira que se ofende facilmente, e como tem. Filhos, união ou desunião? Nunca os pais devem demonstrar às crianças que estão em desacordo, em especial se o assunto for relativo a eles. Se o fizerem, eles perceberão e poderão questionar ou desrespeitar a autoridade materna ou ambas. Essa prática tenderá a transformar o elo de união, que é um filho, no motivo de desunião do casal. Consequência. Filhos e educação. Tudo que os pais fizerem pelos filhos por dever e tudo que investirem para educá-los será insignificante em relação à felicidade que poderão desfrutar no futuro ao verem o sucesso profissional ou o bem-estar dos filhos. Prevenção e proteção. Ninguém discorda de que prevenir é melhor do que remediar. Apesar disso, muitos acidentes no mundo
já ocorridos, inclusive fatais, podiam ter sido evitados. Exemplos não faltam. A prevenção contribui muito para a segurança da família, mas a desejada proteção não depende só de nossos cuidados. O casal não pode prescindir de orar a Deus, de ler a Bíblia. Meu conselho é: nunca esqueçamos e sempre tentemos confiar no ensino contido no Salmo 34, 7, que diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Essencial. Rosas e espinhos. Todo mundo concorda com a seguinte realidade: para haver rosas é preciso que haja espinhos. E é melhor haver espinhos para que haja rosas do que o contrário. Pois bem, os casais poderão conviver melhor se considerarem como espinhos os pequenos problemas do dia a dia. Todo dia tem problema. E como perfumadas rosas, as alegrias decorrentes de um casamento em que o amor seja cultivado no jardim da tolerância e da gratidão. Idades e aparências. Cada idade tem beleza própria e valor intrínseco. O ideal para cônjuges é que sejam da mesma faixa etária. Isso fará com que nunca um venha a ficar em desvantagem em relação ao outro, mantendo o desejável equilíbrio no casamento. A aparência física, como todos sabem, vai se modificando a cada hora ou a cada minuto. Se o envelhecimento de um não agradar o outro, o remédio é se olhar no espelho e ver que também envelheceu. Jovens e idosos. Cônjuges que ainda não ficaram viúvos devem agradecer a Deus pelo envelhecimento de ambos e a suavidade com que jovens se transformam em idosos. É imperceptível. Com 90 anos eu posso dizer isso. Quando eu fiz 90 anos eu pensei, não parece que eu tenho 90 anos, não sinto isso. Depois agora estou com 91 e estou sentindo peso. A velhice deve ser valorizada como um imposto que é privilégio de quem recebeu a dádiva de uma longa vida terrena, credenciando-se a dar conselhos, como agora. Pedir perdão e perdoar. O Felipe já falou aqui, mas eu também tenho que ler o que escrevi. Perdoar é importante nas relações humanas em geral e é essencial no casamento. Repetindo, nas relações humanas é importante, no casamento é essencial. O referido ato pode ser comparado a uma solda que une duas peças partidas. Será benéfico para o casal o fato de um dos cônjuges soldar o casamento. Por isso, o outro deve colaborar para garantir que a valiosa oportunidade não seja desperdiçada. O perdão pode ser considerado uma reafirmação do amor que uniu um homem e uma mulher em casamento. Se não é fácil perdoar a quem pede perdão, mais difícil é perdoar a quem não pede. E às vezes é necessário. Se o orgulho impediu a pessoa de pedir perdão, ela deve suplicar a Deus que Ele dê força para neutralizar o amor próprio exagerado e lhe conceda humildade. Ela é necessária, pois pedir perdão é um ato de humildade que enobrece a quem pratica. O maior exemplo de perdão conhecido é o de Jesus Cristo, que pediu a Deus para perdoar os que o estavam torturando e matando o seu próprio filho amado. Se esse grandioso exemplo contém a grandiosa lição de que também nós devemos perdoar até a quem nos odeia, podemos concluir que perdoar a quem nos ama é um dever de todo cristão.
Sabe os conselhos. Os seguintes conselhos bíblicos são fundamentais para uma feliz vida conjugal. No apóstolo Pedro, 1 Pedro 3,7. Maridos, vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Do apóstolo Paulo, Efésios 5,28. Os maridos devem amar suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Edificação do casal. Esse é o penúltimo. Um conselho simples, mas igualmente valioso, é o seguinte: paralelamente às orações e leituras da Bíblia, que diariamente marido e mulher devem fazer, invistam alguns minutos para lerem juntos um trecho de um livro para edificação de casais. Tem muitos, mas eu posso recomendar um. Talvez a pessoa que esteja aqui presente não vai gostar, mas eu vou dizer. É um livro do pastor Mauro. No livro Casamento Transformado, que ele escreveu há 16 anos, ele desafia o cristão a melhorar seu casamento, focalizando a raiz dos problemas, que é o que acontece no interior do coração. E mostra com clareza como fruto do Espírito possibilita um casamento agradável a Deus. Último, casamento feliz. O amor do qual se originam sonhos e planos de pessoas que entrelaçaram suas vidas. Repetindo, o amor é a seiva que nutre e faz florescer a árvore da família oriunda de seu casamento. Mas uma longa e harmoniosa vida a dois não depende só dos cônjuges. Não. Também ela não é obra do acaso, como muitos pensam. Obra do acaso. Não é. O que é? É consequência da ação amorosa, soberana, soberana e misericórdia de Deus. Eu vou fazer 70 anos de casado e acredito a Ele. Tudo isso bem de acordo com o ensino bíblico contido no Salmo 37, versículos 4 e 5. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Obrigado.